para aprender com você, receber do teu Espírito, Senhor. Nós viemos, Pai, porque entendemos, Pai, que a sua palavra é a autoridade máxima nessa terra e sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, Pai, e sobre os nossos relacionamentos, Pai. Você é o Senhor, Pai. Você é o Senhor, Pai. E nós queremos te dizer, Espírito Santo, você tem livre acesso para falar conosco, para nos ensinar, para nos exortar, para trabalhar em nossas vidas, Pai. Nós desejamos aprender de você. Nós desejamos receber instruções que nos possam levar, Pai, a sabedoria e caminhos deliciosos e de paz, Pai. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre... Como foi, Cláudio, que eu te disse? Como foi? Cláudio? Como? É esse nome bonito aí. Movendo-se na sua esfera de autoridade. Eu estou perguntando porque foi o Espírito Santo que me deu agora e eu não decorei, não. Movendo-se na sua esfera de autoridade. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 10, 13. Diz assim, 2 Coríntios 10, 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? É um texto um tanto que para a gente meditar, mas vai ser fácil, você vai entender, porque o Espírito Santo vai nos ensinar nessa noite. Amém? Então, Paulo estava falando aqui da ação missionária, do campo de atuação dele. Então, ele tinha um limite de esfera de ação e ele disse que ele não ultrapassaria esse limite. Amém? E ele disse que ele também não ia se gloriar no limite alheio, pelo um trabalho que ele não realizou. Ele não ia dizer, olha, gente, holoforte em mim. Eu sou a estrela que brilha e tudo isso que vocês estão vendo foi aqui, ó, a última Coca-Cola do deserto que fez. Ele respeitava, diga respeitar, o limite da esfera de ação dele, que foi Deus que demarcou. Amém? Então Deus ele entregou a cada filho, a cada filha, um dom para ministrar a cura, para semear e levantar pessoas dos buracos, do fundo do poço. Amém? Então eu não posso dizer, olha, eu não preciso de ti, como ele dá o exemplo do corpo humano, não é? Eu não preciso de ti porque você não é mão, você não faz parte do corpo, não. O corpo precisa de todas as partes bem ajustadas para funcionar, não é assim? Eu achei lindo uma frase da irmã Jace. Cadê ela? Hoje ela não veio. Ela estava aqui num culto de oração e no fim do culto a gente estava compartilhando. E ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração.
uma mulher cheia da palavra. E ela disse: eu tenho uma impressão dentro de mim que eu estou com a cabeça no céu e o corpo aqui na terra. Não é lindo isso? Aí eu disse: mulher de Deus, pois isso é verdade mesmo. A nossa cabeça está nos céus, Jesus Cristo. E nós que somos o corpo, estamos unidos a Ele, estamos aqui na terra, nos movendo juntos, no mesmo propósito, para alcançarmos pessoas, para levarmos para lá. Amém? Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui é que Deus demarcou o limite de ações. E ele não queria fazer, nem se gloriar em outros trabalhos, mas ele queria fazer e se encaixar naquilo que Deus colocou para ele fazer, naquilo que Deus demarcou para ele. E ele disse: respeitamos. Que coisa linda, não é? Ele respeitava, ele não uma vez Patrícia, a esposa do pastor Giacomo, ela estava ministrando aqui, foi tão engraçado. Ela estava com um salto bem alto e ela chamou o esposo dela, pastor Giacomo. E ela disse: amor, calça aqui o meu sapato e tenta correr. E ele não, ele ficou todo tropeçando. Por quê? Porque aquele sapato não era o dele, era o dela. E se ela fosse calçar o dele para correr, também não ia dar certo. Porque cada um calça o seu sapato para correr uma carreira. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: nós respeitamos o limite da esfera de ação. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo: nós respeitamos aquilo que Deus tem no coração dele. Eu gostaria ainda de ler o versículo 17, que ele fala: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque nós dependemos dele. Amém? Está muito versículo vindo aqui. Vamos abrir em alguns. Amém? Então, eu gostaria de primeiro abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Então, vamos respeitar o dom que Deus deu a cada um e juntos nos movermos em direção aos perdidos. Amém? Ministrando cura ao mundo. Aleluia. E em 1 Coríntios 3, vamos a partir do 4. 1 Coríntios 4, 7. 1 Coríntios 4, 7 fala: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. Já estás fartos e estás ricos, chegasse a reinasse em nós. Sim, tomara que reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele está sendo muito enfático e muito contundente com a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios lá estava havendo partidarismo, divisões. Eles estavam andando na carne. E o apóstolo, que é um pai, que tem uma unção para apacentar e cuidar, ele estava dando uma exortação e corrigindo e trazendo as pessoas para andar no meio, no centro do caminho e não em extremos. Amém? Ele primeiro começa dizendo, fazendo uma pergunta: quem é que te faz sobressair? Se você é homem, você é um cabeça, você é um sacerdote no lar, você tem uma autoridade investida sobre a sua vida. E quem é que te deu essas coisas? Quem fez isso? Quem determinou isso? Porque, amados, Deus determinou isso. Diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se nascemos mulher, é um propósito de Deus, porque ele planejou isso. E as mulheres, elas podem agir com força, que é com sabedoria, ministrando, ajudando, e o homem para trazer provisão, cuidando, protegendo. Se nós somos chefes, nós estamos tendo uma responsabilidade maior.
Se nós estamos servindo em um departamento, nós temos uma responsabilidade também. Cada qual foi Deus que escolheu. E se há quem faz nos sobressair, não somos nós mesmos, a nossa própria inteligência ou a nossa própria capacidade que conquistou isso. Não fomos nós que decidimos isso, mas foi Deus que determinou assim. Então nós não precisamos ficar tristes se nós estamos no ministério da reconciliação ou se eu estou servindo, mas cada parte do corpo fazendo sua parte vai dar tudo certo. Amém? E ele dizia: o que tem tu que não tenha recebido? Tudo vem do Senhor. E se recebeste, por que te vanglorias? Se nós somos pais, nós não somos controladores, dominadores dos nossos filhos. Nós estamos para eles, para ministrá-los, para apontá-los e direcioná-los para um alvo. Amém? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. São bênçãos, nós recebemos ele. E feliz o homem que enche a sua aljava, né? Que eles são como flechas na mão do guerreiro. Então nós vamos estar direcionando esse alvo na vida deles. Ministrando palavras, amém? E não abafando os dons e não maltratando a vida deles. Porque cada um tem uma esfera de atuação, tem uma influência para ministrar aqui na terra. E uma delas é essencial. Diga assim, mulheres, eu sou uma resposta. Diga assim, homens, eu também sou. Aleluia! Então, aqui mais em 1 Coríntios 3, 1, Paulo ainda estava falando com a igreja dos Coríntios e ele fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que estáis andando segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos, por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Diga, o Senhor concedeu para mim dons. Aleluia. Como Deus é lindo. A multiforme sabedoria da sua graça. Que coisa linda. Aleluia. Eu plantei, no versículo 6, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, cada um fazendo a sua parte, e a bênção e a vida é derramada na unidade. Oh, quão bom e suave é que estejam unidos os irmãos, porque é como óleo que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor derrama a vida e a bênção. É onde há unidade que o Senhor derrama a vida e a bênção. Amém? Então, ele disse que cada um aqui fez algo para o Senhor, mas o crescimento veio do Senhor. E ele diz no versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, juntos, nós somos cooperadores de Deus. Diga, eu sou cooperador de Deus. Aleluia. Então nós somos companheiros de trabalho a serviço de Deus e somos o terreno de Deus no qual ele faz o seu trabalho em nós. Amém? Aleluia. Então, no versículo 14 diz: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. E mais na frente, no 18, diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém
de vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Aleluia. Isso aqui que ele quer dizer. O que é que ele quer dizer com isso? É melhor se tornar humilde e dizer: Senhor, eu quero aprender com você, eu quero aprender de você a cada dia, do que ser sábio para esse mundo e não ter a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Então a sabedoria de Deus é mais forte do que a sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus nos faz mais fortes e mais sábios do que os nossos inimigos. Então, quando nós agarramos os princípios de Deus, pode parecer para muita gente: esse cara é doido, essa menina fizeram uma lavagem cerebral nela. Mas o que vale mais? Ficar com a sabedoria de Deus. O que é melhor, ter ibope com Deus ou com os homens? É melhor ser conhecido diante dos homens ou diante de Deus? Então, mesmo quando em oculto nós estamos obedecendo aos princípios da palavra, o Senhor em oculto, Ele vai nos dar o galardão. Amém? Porque servir não é fazer, servir é ser. Amém? Quando servir é para fazer, para mostrar para as pessoas, para os homens, pode ser que você tenha uma vantagem até certo ponto, mas quando servir é fazer, é ser. Dentro de você, servindo no Espírito, com o seu dom, aquilo que Deus colocou, Deus vai te dar a recompensa. E não há outro lugar melhor do que esse. Amém? E ele diz no versículo 19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Eita! Eu sempre pensei que a sabedoria desse mundo era melhor do que tudo na vida. Mas não é tudo. É importante aprender as coisas naturais. É importante estudar. É importante obedecer às leis. Mas a sabedoria de Deus, que é essa palavra, ela deve estar em primeiro lugar sempre. Em cada decisão. É essa palavra que deve ser o nosso guia. Amém? Embora pareça perda, mas no fim é lucro. Aleluia. E ele apanha os sábios na própria estutícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Ele não tirou nada daí, não foi? Ele disse que tudo é nosso. Então nós devemos contentar-nos com aquilo que o Senhor tem entregado na nossa mão e arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Amém? E eu gostaria que você, isso mesmo, vamos lá em Provérbios 3, ainda falando sobre a sabedoria. Aleluia. E o que isso tudo tem a ver com a esfera de... Como é o nome, Cláudia? Esfera de limite da esfera de atuação. Espera aí que eu vou chegar lá. Amém? Tem que abrir um caminho. Tirar todos os matinhos, as pedrinhas para a gente correr. Amém? Então vamos aqui em Provérbios 3, 13. Diz: feliz o homem que acha sabedoria. Meu amigo, a sabedoria... Você vai ver nesse trechinho que a gente vai ler que a sabedoria de Deus vale mais do que tudo na vida. Amém? Eu já tinha lido isso, mas hoje eu lendo em casa, eu digo, meu Deus do céu, eu vi diferente. Preste atenção o que é a sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas
paz. É árvore de vida para os que alcança, e felizes são todos os que a retêm. Não é coisa grande? Meu Deus do céu! Isso é um dom de Deus. E a Bíblia diz em Tiago que todo aquele que pede sabedoria a Deus, ele dá liberalmente. Não tem esse negócio da panfletagem que vão fazer? Vocês já viram que às vezes não vão fazer isso não, viu? Mas às vezes a gente, quando está no sinal e tem gente panfletando aqueles folderzinhos de construções, de coisas assim, e aí para o cara se ver livre, ele dá logo 5, 10, a gente, né? Já aconteceu isso com você ou foi só comigo? Liberalmente. Então a Bíblia diz em Tiago que, vamos lá para Tiago, marca aí na sua Bíblia, sobre a sabedoria, mas vamos lá para Tiago. Tiago 1. É muita coisa. Aleluia. Então, Tiago 1, só um minutinho, tá certo? Tiago 1:5. É, isso mesmo. Obrigada, irmã. Tiago 1:5 diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, ele diz que pode pedir a Deus, que ele dá liberalmente. Como aquele povo que dá, mas na medida de Deus é muito maior. Sem dizer, ei, devolve um. Não vai ser assim. A medida de Deus é recalcada, é sacudida, é transbordante. É desejo dele que nós andemos em sabedoria. E a palavra de Deus diz que a sabedoria é o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, quanto mais nós clamarmos por sabedoria, pedirmos a Deus, Deus vai dar liberalmente. E em nossas vidas nós vamos andar em temor, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E vamos achar, porque Jesus Cristo se tornou para nós sabedoria, redenção. Ele se tornou a nossa sabedoria. Então, quando nós agarramos a palavra, juntamente com a revelação do Espírito, a unção do Espírito, quando oramos em línguas, quando estamos buscando ao Senhor e desejando ardentemente, Ele realmente vai nos dar. Porque Ele não vai negar que você ande em sabedoria. E a sabedoria vai ser para você, vai dar para você um lucro melhor do que o ouro fino. Amém? Ela é mais preciosa do que a pérolas. E tudo que pode desejar um homem aqui na terra, nada se compara à sabedoria. Amém? Aleluia. Eu estou procurando aqui um versículo em Jó, que eu também achei hoje sobre a sabedoria. Só um minutinho, tá certo? Eu estou aprendendo a mexer nesse bicho, nesse iPad. Mas a minha Bíblia ainda é mais fácil de achar. Pronto, achei. Jó 28:28. Disse, já que eu achei, eu anotei, eu vou olhar aqui. Jó 28:28. Sabedoria e entendimento. E existe uma passagem também na Bíblia que disse que ela chamou ele aqui no Provérbios dizendo que ele chamou a sabedoria de minha irmã. Então, mas nós podemos começar a declarar: sabedoria é minha irmã. Amém. A sabedoria está intimamente ligada ao temor de Deus e da mesma forma que o entendimento está relacionado à nossa reação contra o mal. Em Jó 28:28 diz que eis o temor
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Então, quando nós a chave é amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia, mesmo que todo mundo na terra esteja contra aquilo que você está crendo. Amém? Exemplo: você nasceu homem, você é homem. Você nasceu mulher, você é mulher. Está lá o seu núcleo da célula, não é isso? Não é assim? Explica aí, se eu estiver errada. Está XY, não é? A sua essência é mulher, se você nasceu mulher. Então, XX, e se for homem? XY. Olha aí, tá vendo? Não. Se todo mundo vier dizendo, não, você escolhe o que você quiser ser, você vai ficar com o quê? Com o que a palavra de Deus diz. Eu nasci mulher, eu vou continuar sendo mulher. Eu não vou trocar essa ideia, meu amigo. Porque o que vem fora disso é imundície, é sujeira. Eu vou amar o que Deus diz e eu vou me apartar do mal. Amém? Então vamos continuar. Então vamos ficar com o que a palavra de Deus diz, porque na mão direita está o alongar-se da vida, e na esquerda riquezas e honra. Caminhos deliciosos é caminho sem tropeço. Amém? Quando decidimos ficar na palavra, vamos caminhar sem tropeçar. Então vamos entrar agora no que realmente eu queria falar. Amém? Então, autoridade e submissão foi algo que Deus ele instituiu na terra. Porque se isso não houvesse, haveria uma confusão tremenda. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14:33 que Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Amém? De ordem, de decência e de ordem. Amém? Então, nós não podemos nos entristecer com os dons que Deus tem nos dado, nem querer calçar o sapato dos outros, mas juntos, vamos ver esse versículo. Eu gostaria que você fosse em 1 Coríntios. Eu quero basear isso conforme as Escrituras falam e não aquilo que eu quero dizer. Amém? Então, só um minutinho. Amém. Aleluia. 1 Coríntios 12. 12. Ah, mas eu queria ser homem. Pode vir esse pensamento. Eu tenho raiva das mulheres. As mulheres são muito fúteis. Gostam de muita fofoquinha. Elas são traíras demais. Mas Deus te fez mulher. E tudo que vier fora disso não provém de Deus. Amém? Ah, o homem diz, mas eu quero ser mulher, porque ser mulher é bom demais. Fique em casa, não tem que trabalhar. Mas Deus te fez homem. Amém? Então, nós temos responsabilidades. Aleluia. Amado, treina o seu filho e começa a declarar que ele é homem, que ele é mulher. Você pode estar pensando que isso é uma besteira grande que eu estou falando, mas não é não. Eles estão passando por pressões grandes, professores que não têm os princípios de Deus. Aproveita e fala para eles também sobre drogas. Aproveita e fala para eles também sobre prostituição. Treina eles na sua casa, porque esse é o papel de pai e mãe. Amém? Porque, amados, tem gente que está dizendo que você pode ser o que quiser para as crianças. E nós devemos ensiná-los que eles nasceram para ser ou homem ou mulher. Porque pode ser que o diabo esteja trabalhando na mentezinha deles, mas se a gente, como pai ou mãe, não instruir, eles vão pensar que é verdade. Amém? Então, cada um no seu lugar. Então, 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito.
Então, para com Deus, diante de Deus, homem ou mulher, escravo ou livre, africano ou brasileiro ou japonês, todos somos um corpo. Ele não faz acepção de pessoas, mas a cada um, distintamente, ele coloca funções diferentes. Amém? E, pois em um só corpo todos, já li, no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Se o pé disser, pois não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, quem foi que dispôs os membros? Deus. Amém? Aleluia. E Deus é doido? É demente? Tá gaga? Deus é mais sábio do que a gente tudinho aqui junto. Não é verdade? Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Então, nós precisamos entender que foi Deus que quis assim e respeitar, porque Ele é Deus. O vaso, ele não pode dizer lá na minha casa um objeto de decoração, algo que está lá disposto, organizado, não vai dizer para mim, eu não quero ficar aqui não, eu quero ali, ó, naquele lugar. É assim? Não, eu que digo, você vai ficar aqui. Quer dizer, eu não digo, eu vou lá e coloco ele. Amém? Então, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Olha que coisa linda. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então, a autoridade é definida pelo dicionário como um direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir. É um poder atribuído a alguém, um domínio. Amém? É uma influência delegada. E no grego quer dizer, essa palavra quer dizer, a autoridade quer dizer exousia. E é definido pela concordância Strong's como poder de escolher e liberdade, o poder da autoridade. Amém? E submissão, no dicionário Aurélio de língua portuguesa, define como ato ou efeito de submeter-se a uma autoridade, ou uma lei, ou uma força. Aleluia. Então, autoridade e submissão é bênção. Amém? Por que eu estou falando sobre isso? Porque Eduardo me pediu para falar. E eu sou obediente. Amém? Quem tem juízo obedece. Aleluia. Ele é autoridade, amados. Ele é uma autoridade constituída por Deus. Então, há autoridades constituídas por Deus e nós devemos respeitar o limite ou a esfera de atuação dessas autoridades. Eu gostaria que quem já fez rema, já teve essa matéria, quem está fazendo vai ter essa matéria. Isso é um princípio que Deus estabeleceu e que nós precisamos respeitar, porque é sabedoria e vai trazer bênção, proteção para as nossas vidas. Amém? Então, Romanos, eu gostaria que você fosse em Romanos 13. Aleluia. Estamos aprendendo sobre respeitar o limite da esfera de atuação de cada um. Em Romanos 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, vamos definir algumas coisas. Quem criou as autoridades? Toda autoridade procede de Deus. Amém? Aleluia. E ele diz que todo homem seja como sujeito ou submisso às autoridades. Amém? E diz que aquele que se opõe ou resiste a algo que uma autoridade está falando, ele está se resistindo à ordenação de Deus. Às vezes nós pensamos, mas é muito difícil obedecer uma autoridade. Se a gente pensar somente no homem que a gente está vendo, talvez seja, mas quando o nosso temor está em dizer, essa autoridade foi constituída por Deus, e eu respeito o limite de esfera de atuação dessa autoridade. Então vai haver paz, e nós não vamos trazer condenação sobre as nossas vidas. Amém? Nossas consciências não vão estar pesadas. Porque quando pecamos ou quando ultrapassamos aquilo que a palavra nos ensina, nós estamos trazendo um peso sobre a nossa consciência. Porque estamos resistindo a Deus. Amém? Por exemplo, quando um filho ele não honra os seus pais, ele honra mais seus amigos do que seus pais. Ele desrespeita os seus pais. Se ele é crente, dentro dele ele vai saber que ele está fazendo errado. A consciência vai acusar. E nem ousadia para ir diante de Deus, ele vai perdendo se ele continuar em desobediência. Porque se o nosso coração não nos acusa, nós iremos diante de Deus com ousadia. Mas quando nós pedimos perdão ao Senhor, com certeza, imediatamente Ele nos purificará de toda injustiça. E nós teremos novamente ousadia para estar pedindo diante da presença dEle, adorando. Assim é com qualquer nível de autoridade. Amém? Eu dei um exemplo sobre entre pais e filhos. Assim como também para a autoridade, ela não pode usar de autoritarismo. Amém? Porque também ela vai estar contra os princípios de Deus, porque é em amor. Mas o amor também fala a verdade. Aleluia. Então vamos lá. Porque os magistrados não são para temor. Então Deus, ele não colocou o esposo para prender a esposa e dizer: você vai fazer tudo o que eu disser, porque você tem que me obedecer e você vai ter que, assim, para acabar com aquela esposa. Não é isso. O mundo entende submissão como se o marido, a esposa fosse um nada, um zero à direita, e não é isso. Eu li uma frase tão linda essa semana em um livro, que ela falando, olha, eu amo ela falando da igreja dela, porque lá as famílias, elas são tratadas como uma equipe. Uma equipe, eu não costumo assistir jogo, eu não gosto de jogo, mas no jogo da Copa eu estou assistindo. Mas só do Brasil, e só um pouquinho, em algum pedacinho. E foi bem interessante quando no último jogo foram 4 gols, não foi isso? E 2 foram daquele menininho como Neymar. Pronto. Então, quando assim, o comentarista falou que ele ia ser o artilheiro da Copa, não é isso? Então ele está fazendo gol demais, ele está sendo um sucesso. E quando o repórter foi falar com ele, interessante como. E agora, como é que você está se sentindo? Eu não lembro direito a pergunta, não. Mas trazendo glória para ele. E ele, eu não sei quantos de vocês escutaram essa entrevista no final, ele disse: a equipe está de parabéns. Porque, amado, se ele sozinho ele não faria aqueles gols, não. Ele precisou de cada um, mesmo aqueles que estavam lá perto do goleiro, lá do outro lado, perto do goleiro do Brasil. Ele precisou de cada um. E nós precisamos entender isso. Nós, esposo e esposa, somos uma equipe. E nós precisamos lutar juntos pela mesma fé evangélica. Eu gostaria que você abrisse em Filipenses. Diga: eu e meu esposo, ou eu e minha esposa, somos uma equipe. Seus filhos estão no meio disso também, viu? Mas vocês estão liderando. Aleluia.
Não é bom ver essa imagem? Uma equipe? Não é um pisando o outro, não é um debaixo do outro, mas olha, quando você vê um homem de sucesso, é porque tem uma mulher de Deus ali, uma mulher com influência forte, que sabe influenciar de maneira positiva. E quando você vê uma mulher forte, também tem um homem que enche a bola dela, que coloca, levanta ela para que ela possa desenvolver o seu papel. Uma equipe, porque senão não sai gol. Amém? Sai vergonha. Mas o Deus não te criou para a vergonha. Deus te criou para o sucesso. Se nós observarmos os princípios da palavra, os caminhos serão deliciosos e de paz. Então, aqui em Filipenses 1, só um minutinho. É que está vindo agora. Então, é Filipenses 1 mesmo. Filipenses 1, 27 diz: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Diga, um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Os crentes ficam mais fortes contra o inimigo, estando em um só espírito. Não permita divisões, não permita brigas. Irmão, você está falando isso porque está tendo divisões e brigas? Não. Eu estou falando isso porque a palavra, ela vem para nós. A Bíblia diz, não despreze não ignore os desígnios do diabo. Não fique fazendo de conta que o diabo não existe, não, porque ele existe. E se ele achar uma brecha, ele não vai brincar de ser diabo. Ele vai vir com tudo. E ele vai vir para matar, roubar e destruir. E nós não podemos ignorar os desígnios. Amém? A nossa luta, a palavra de Deus diz que não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso. Então, cada um fazendo a sua parte e lutando juntos pela mesma fé. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Quantas vezes eu estive confusa em meus pensamentos e Eduardo me ajudou. Meu esposo me ajudou. Quantas vezes também eu pude estender as mãos para ele, orar por ele, levantar braços. Mulheres, nós somos muito importantes. Amém? Nós temos palavras de cura para ministrar. Nós temos respeito para doar. Nós somos aquelas generosas que cuidam da nossa casa e ainda estendemos as mãos aos aflitos. Amém? Sem preocupação, porque nossa casa está vestida com lã escarlate. O sangue de Jesus está cobrindo. E nós não vamos ter preocupações quanto ao futuro. Nós poderemos rir dele, porque nós estamos em unidade. E quando nós estamos em unidade com os nossos esposos e os esposos com as esposas, as orações vão subir. Você quer ver isso? Vamos lá para 2 Pedro. Deus quer. Você pode declarar todos os dias: a bênção de Deus está na minha casa. A bênção de Deus está na minha casa. Mas sabia que com contenda essa palavra não vai prosperar? Precisa haver unidade. Amém? Porque aonde há divisão, inveja e espírito faccioso, ali está toda sorte de espírito maligno. É o que a palavra diz em Tiago 3. Então, nós precisamos andar fazendo uma coisa sem esquecer outra. Andando em fé sem esquecer o amor. Porque fé e amor, eles funcionam juntos. Amém? Eu disse para ir para onde? Ah, tá certo. Aleluia. 2 Pedro, não, é 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, 7. Aleluia. Diz assim: maridos,
1 Pedro 3,7. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a dignamente, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, ele está falando aqui para o casal. Primeiro, se você lê em 1 Pedro 3:1, ele fala para as mulheres serem submissas, para as mulheres com um procedimento ganharem seus esposos, por um comportamento honesto, uma vida cheia de temor, amém? Se adornando com um homem interior manso e humilde, amém? Porque essa beleza não passa. Porque essa beleza é de grande valor diante de Deus e diante de seu marido também. Amém? Uma mulher briguenta é uma coisa triste. Mas nós podemos adquirir sabedoria. Nada está perdido. Amém? Nada está perdido. E há o perdão também na vida de um e de outro. Porque se um errar, se um cair, o outro vai estender a mão e dizer: eu te perdoo. Eu acredito que você nasceu para ser uma bênção. Amém? E ele diz aqui que os maridos tivessem discernimento, consideração para com a mulher, tratando ela de uma maneira digna, porque eles são, os dois, homem e mulher, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as orações. Porque um passo fora do amor é pecado, e as orações não vão ser respondidas. Então é uma coisa séria, não é verdade? Isso tudo, diga assim, se eu não andar nos princípios de Deus, é perda. Mas se eu escolho o temor de Deus e a sabedoria de Deus, é lucro. Aleluia! Então nós falamos um pouco sobre esposa, esposo. Não está funcionando. Mas o Espírito funciona, aleluia! Então, agora nós vamos falar um pouco sobre filhos, amém? Eu gostaria que você fosse lá para Efésios. Nós não vamos passar a noite toda, mas é imprescindível que os filhos ocupem o seu lugar. Amém? Honrando os pais, comunicando fatos importantes primeiramente para os seus pais, antes de amigos, antes de qualquer pessoa. Amém? Aleluia. Se você é casado, você vai comentar com seu esposo, com sua esposa. Mas se você é solteiro, você tem que falar com seus pais. Amém? Ah, mas eu já tenho 30 anos. Mas honra a vida deles. Amém? Efésios. Oxi, eu vou achar. Aleluia. Efésios 5. Efésios 6. Mas eu gostaria de ler no 5. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Ele disse aqui para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados. E se você olha para a vida de Jesus nos evangelhos, nós podemos ver algo bem peculiar, bem interessante. Ele dizia: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que meu pai disse para fazer. As obras que eu faço não foram de mim mesmo, mas foi o meu pai que fez. Então ele era um imitador. E ele era um filho obediente. E ele era obediente também a seus pais terrenos. Mesmo José, ele não era um pai biológico, mas ele era um pai que educou, que estava ali. E Jesus, ele respeitava essa esfera de atuação. E respeitava a Deus. E ele disse que isso era aroma suave para Deus. Amém? Então, aqui, em Efésios 6, agora 1, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? E vós, pais, a palavra de Deus, ele nunca fala só para um público. Ele não dá instruções só para algumas pessoas. Ele dá para as duas partes. Isso é sempre. Amém? Para presbíteros e para as ovelhas. Para o empregado e o empregador. Para os pais e para os filhos. Para a mulher e para o homem. Para Deus como Senhor e para nós como seus filhos. Amém? Tudo é organizado. E cada um fazendo seu lugar vai dar tudo certo no final. Amém? E ele diz: E vós, pais, no versículo 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, ele disse: Não provoca eles a ira. Nós, como os pais, devemos amá-los, e amar nem sempre é dizer sim, sim, sim. Amar, às vezes, é dizer um não. Amém? O amor, ele também fala a verdade em amor. E nós vamos dizer o que é verdade, sim, para eles. E o que não é bom para eles, não. Porque Deus disse sim, sim, não, não. Amém? E eu creio, amados, que a inspiração de Deus dentro de nós vai nos fazer trazer para os nossos filhos, por preceito e por nosso exemplo, uma vida que marque a vida deles. Amém? Como equipe, pai e mãe juntos, lutando pela mesma fé, amando um ao outro e amando seus filhos, vai trazer um impacto. As suas mentes não vão crescer deformadas, porque palavras erradas ditas às crianças deformam a mente delas. Elas crescem em um ambiente onde estão sendo amaldiçoadas, onde estão sendo proferidas palavras que não convêm, e isso deforma a vida delas. E só o sangue de Jesus e a palavra para endireitar o que estava torto. Então elas têm o direito de viver em lares abençoados. E cabe aos pais. Sabia que a gente vai ser cobrado por isso um dia? É uma grande responsabilidade. Então você não diz: eu não faço nada na vida, só cuido de 3 meninos. Não diga isso não, porque isso não vem de Deus. Não diga: eu sou só mãe, eu sou só pai. Não diga isso não, amado. Deus colocou vidas nas suas mãos. E essas vidas são a resposta para a humanidade. Amém? Aleluia. Você é resposta com o dom que você tem. Aonde você chegar, você é resposta. Deus quis te dar isso e você vai ministrar com isso que Ele te deu. E eu creio que os lugares escuros vão acender quando você chegar. Amém? Então vamos orar. Você pode ficar de pé. Pai, graças nós te damos, Pai, por esses princípios, Pai, toda sabedoria, Pai, que o Senhor concedeu, Senhor, para que nós podemos aprender de você, Pai. Obrigado, Senhor, pela inspiração do teu Espírito e que você, Pai, continue ministrando aos corações, Pai, porque o assunto é muito grande e vasto nessa área, Pai. E nós precisamos estar ajustados e alinhados para corrermos a carreira sem peso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças por homens e mulheres que não têm mais sua vida por preciosa, Pai, e decidiram agradar ao Senhor, Pai. Eu te dou graças, Pai, porque nós não vamos largar os teus princípios por nada nesta terra, Pai. Nós nos consagramos a você, Senhor. Nós estamos felizes, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai, para fazer. E queremos te dizer, Senhor, que o Senhor diz ao cansado, que faz forte ao cansado e dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Restaura as forças, Pai, nesta noite. Eu te dou graças, Pai, por nossos olhos postos em você, por cada um correndo a carreira, Senhor, em linha, em concordância com o teu Espírito e com a tua palavra e com a tua vontade. Queremos te dizer, Senhor, somos teus.
Nascemos para te adorar, viveremos para você, nos moveremos por você e voltaremos para você um dia, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, porque não perderemos, Pai, a visão, Pai. Ela é preciosa, Pai, porque sem visão o povo perece, mas com a visão, Pai, o povo faz proezas. Eu te dou graças, Pai, pelo teu Espírito nos movendo a lugares mais altos, a carreiras mais rápidas. Em nome de Jesus, amém. E eu queria que viesse alguém tocar um pouquinho.